Então, vamos dar continuidade na unidade um, né? Que foi o que. Unidade 2, desculpa, unidade 2, tópico 3. Na verdade, na aula passada, a gente já deu uma introdução aqui no tópico 3, mas hoje a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazer uma revisãozinha. Vou abrir aqui o Paint para a gente poder. Essa foi o quadro, né, que a gente fez na semana passada. E o que o tópico 3 fala? Né? O tópico 3, então, ele já ele começa falando que a gente já sabe então o que é patrimônio líquido, a gente já sabe o que é o ativo, o que é o passivo, a gente já conhece de fato o que é um balanço patrimonial. Então, aí dentro disso, a gente precisa entender o que é receita e o que é despesa. Então, balanço patrimonial. Né? Então, a gente entende que dividido em duas partes, né, entre dois lados, né, um T grandão, um Tzão ali que a gente faz, né, onde de um lado a gente tem o ativo, do outro lado a gente tem o passivo e patrimônio líquido. Do lado do ativo, então a gente fala que ativos são todos os bens, né, então tudo que a empresa tem de bem imóvel, carro, máquinas, tudo, a marca, né, propriamente dito, a patente da marca, e também os direitos que ela tem a receber de terceiros, né? Então, boletos, duplicatas a receber, enfim, tudo que ele tem a receber. E o passivo são todas as obrigações que a empresa tem com terceiros, que são os direitos que a empresa tem em pagar o terceiro, né? Desculpa, o dever. A professora de novo errou. São os deveres que ela tem em fazer o pagamento com o terceiro, então tudo que ela tem a pagar. O passivo e o ativo a gente divide em circulante e não circulante. Circulante, tudo que é conta menos de um ano, e não circulante, conta de mais de um ano. O que é essa questão do circulante? É a circulação, é o giro da frequência tem de girar o dinheiro. O caixa gira muito rápido, todo dia a gente está girando, então por isso que o caixa é a conta mais circulante que a gente tem. Aí já, por exemplo, o imóvel, né? O prédio tá lá, parou, não é um dinheiro que vai ficar parado durante anos, então por isso que não, circulante. Então assim a gente vai dividindo as nossas a questão de circulação de dinheiro. Aí depois a gente então começou a fazer as partes das questões dos razonetes, a gente entendeu o que é um razonete, né? Então a gente sabe que o razonete é dividido em débito e crédito. Então todos os razonetes são divididos em débito e crédito, e que a gente tem que desprender daquilo que a gente entende do que é débito, do que é crédito, né? Mas um aumento diminui, não, bagunça tudo. Então a gente se desprende do que é débito e crédito, porque aqui dentro a gente tem uma outra visão. Então, quando a gente fala de contas de ativo, sempre vai aumentar no débito e diminuir no crédito. E a conta de ativo é sempre de natureza devedora. O passivo, o razonete do passivo, aumenta no crédito e diminui no débito. Então, elas são de natureza credora. O patrimônio líquido vai fazer a mesma coisa que o passivo faz. Aumenta no crédito, diminui no débito. E aí a gente começa a trabalhar, né, e compreender que tudo que acontece num razonete vai acontecer em outro razonete também. 2 ou 3, enfim, né? Isso vai depender da movimentação daquela conta. Então a gente só tem que entender. Razonetes, então, eles mexeu em um, mexeu em outro. Porque o que a gente conversa? É a balança. Se eu tiro dinheiro de algum lugar,
é porque eu estou mexendo em alguma outra conta. Então, se eu tirei dinheiro do caixa para poder pagar uma conta, então eu estou mexendo no razonete caixa e estou mexendo no razonete duplicatas a pagar. Então, um tem que diminuir, o outro tem que aumentar. Então, ou os dois diminuem juntos, ou os dois aumentam juntos, porque pode acontecer o caso de aumentar ou diminuir, enfim, mas tem que entender que é uma balança. Mexeu no crédito de um lado, mexe no débito de outro razonete no débito do outro lado, tá? Aí dentro disso, né, a gente entendeu que devido a essa situação de partidas dobradas, isso, partidas dobradas, eu estava querendo lembrar. Aí, de acordo com as partidas dobradas, a gente faz o resultado de cada razonete e o resultado é que vai para o balanço. Então, a gente não precisa ficar fazendo balanço por balanço, como a gente fez lá no início da unidade. Aí, no tópico 3, a gente introduz agora a questão de receita e despesa. E lá para a gente, na apostila, ele fala para a gente... Deixa eu pegar aqui. Na apostila, ele traz pra gente aqui, ó, essa parte, da página 91, que contabilmente a receita pode ser entendida como a entrada de elementos para o ativo da empresa, provenientes de vendas de produtos, mercadoria ou pela prestação de serviço. Então, receita é todo o dinheiro que entra no meu caixa, entra no meu banco, é um dinheiro que está entrando de acordo com uma venda de um produto ou de uma prestação de um serviço. Então, receita a gente considera como sendo um aumento no nosso ativo. E aí, depois, ele coloca ali pra gente, ó, tanto que ele traz aqui, os aumentos no ativo são visualizados no caixa se as receitas forem à vista, e ou em duplicatas se receber de clientes, se as receitas forem a prazo. Então, e depois aqui ele traz pra gente, né, a questão do que é despesa, considerado elemento negativo do resultado, correspondente ao consumo de bens ou serviços que, direto e indiretamente, ajudam a produzir receitas, ou seja, é um sacrifício que a empresa arca para a obtenção de receitas. Então, despesa, a gente vai considerar algo que é negativo, porém, a gente precisa ter a receita para poder gerar precisa ter a despesa para poder gerar a receita. No sentido, eu preciso pagar um aluguel do meu estabelecimento para que assim eu possa atender o meu cliente. Eu preciso pagar o salário do meu funcionário para que ele possa atender o meu cliente. E assim a gente gerar receita. Então, por isso que eu gero uma despesa para poder gerar receita. Então, é um sacrifício que a gente faz para obter receita, tá? Então, toda despesa a gente considera dessa maneira. Despesa, por sua vez, provocam diminuição no ativo, quando pagas ou aumentas ou no passivo, quando receitas geradas e não pagas. Então, se eu posso, por exemplo, ter gerado lá um aluguel, né? Então, um aluguel, eu paguei, é uma duplicata que eu tenho a pagar. Porque eu posso não ter pago ele à vista, eu vou pagar ele a prazo. Então, gerou uma duplicata a pagar. Ou se eu paguei à vista, vai gerar vai diminuir o meu caixa, né? Então, a despesa, ela sempre vai estar mexendo na parte negativa do meu dinheiro. Aí ele coloca assim, né? Assim como o confronto entre os elementos positivos, as receitas, e os elementos negativos, as despesas, produzem um resultado. O resultado será positivo quando as receitas forem superiores às despesas e negativo quando as despesas forem superiores às receitas. Quando o resultado for positivo, teremos lucro.
E quando o resultado for negativo, teremos prejuízo. Para quantificar o resultado obtido pelas empresas, usaremos uma demonstração contábil chamada demonstração de resultado do exercício, famoso DRE, que ele possui essa carinha aqui, né? Então, onde vai ter primeiro as receitas, depois vão ter as despesas, e sempre quando a gente coloca os números das despesas, o que a gente falou também na aula passada, sempre entre parênteses. Tudo que a gente coloca entre parênteses, todo número que a gente coloca entre parênteses, nós já estamos mostrando que é um número negativo, que é um número que está saindo da minha conta, é um número que está negativando o meu DRE, tá? Então, tudo que eu coloco fora do parênteses, aí a gente está falando de contas positivas, nós estamos falando de receita. Então, professora, se der um lucro, eu vou deixar ele fora do parênteses? Isso. E se der um prejuízo? Aí eu vou colocar entre parênteses, ali embaixo no resultado, tá? Então, se for um prejuízo, se aqui no caso, ao invés de ter dado lucro, fosse um prejuízo líquido, ele teria que estar entre parênteses, porque a gente já demonstra que é um número negativo. Aí aqui, né, ele mostra pra gente que também as receitas e as despesas também vão possuir o razonete, né, que eu parei nessa parte, né, na aula passada, e como que foi qual que é o macete que a gente faz para poder lembrar, né, a questão do razonete da receita e da despesa, é lembrar que quando a gente vai falar que é receita, é RCCC, receita, CCC de crédito, e despesa D de débito. Então, a receita aumenta no crédito e a despesa aumenta no débito, né? Um macetezinho que a gente acabou pegando na aula passada. Eu só não é isso. Gerar uma nova. Para precisar ter que escrever de novo, a gente deixa aqui e tá tudo certo. Então, nova lousa, novo quadro aí agora. Já vou deixar certinho. Então, aqui, né, a gente parou exatamente nessa parte. E aí, na apostila, ele traz um exemplo para a gente poder identificar quando vai modificar, né, essas questões dos razonetes de receita e de despesa. Então, ele coloca lá para a gente. Vamos exemplificar com as operações que seguem. Imagine que a CIA-UNI esteja sendo criada com a finalidade de prestar serviços. Foi então constituída em imóvel alugado com um capital deixado à disposição pelos sócios no valor de R$8.000 em dinheiro. Aí então ele pega aqui. Ele falou que entrou R$8.000 em dinheiro. Então eu vou mexer no caixa, e ele falou que foi um capital deixado à disposição pelos sócios. Então, quando é um capital deixado à disposição pelos sócios, é o capital social. Então, eu abri o razonete do caixa e o razonete do capital social, onde eu coloquei R$8.000. Eu coloquei R$8.000 no débito no caixa, porque eu estou aumentando, porque caixa é o quê? Caixa é um ativo,
certo? O ativo aumenta no débito. Então, eu coloco 8 mil reais no débito, no caixa, uma balança. Se apareceu 8 mil no débito, tem que aparecer 8 mil no crédito. Aparece aonde? Lá no capital social. No crédito, 8 mil reais. Porque quando a gente quando a gente está falando de patrimônio líquido, aumenta-se sempre no crédito. Então, eu estou aumentando a conta. Então, 8 mil de um lado, 8 mil de outro lado. Aí ele falou que apenas, né, essa outra informação, que apenas eles iniciaram no imóvel alugado. Até aí, tranquilo. Depois ele fala pra gente que em seguida constituiu à vista móveis e utensílios no valor de 2 mil reais. Palavrinha mágica, à vista. Então, ou seja, se é à vista, sai do meu caixa. Então, saiu. Se sai do caixa, caixa é um ativo. Toda vez que diminui no caixa, ou diminui num ativo, diminui num crédito. Então, eu tiro 2 mil reais do caixa, estou tirando, colocando do lado crédito. Então, se aparecer o crédito de um lado, tem que aparecer débito do outro lado, em outro razonete. Então, qual que é o razonete que eu estou criando? Móveis e utensílios. Móveis e utensílios. Ativo, passivo, patrimônio líquido. Ativo. Ativo não circulante. Por quê? Dura mais de um ano. 2 mil reais no lado do débito, porque eu estou aumentando esse meu ativo. Então, tá aumentando, aumenta no ativo, sempre no débito. Balançou, fechou. 2 mil de um lado, 2 mil do outro. C. Posteriormente, a Ciaune foi contratada para prestar serviços. Cobrou pelos serviços o valor de 3 mil reais à vista. Então, vamos prestar serviço. O que é a prestação de serviço? É uma receita. Então, eu vou ganhar um dinheiro do meu cliente através de um serviço prestado. Então, se eu presto um serviço, eu estou gerando receita. Eu estou ganhando dinheiro. E ele falou que é uma receita à vista. Eu prestei e recebi 3 mil reais. Então, vai mexer lá em dois razonetes. Um, o caixa e o outro, receitas de serviço. Então, o caixa entrou 3 mil reais, porque foi à vista. Então, entrou no meu caixa 3 mil reais. E aí, eu abri um razonete de receitas e de receitas de serviços. Então, eu coloquei lá, receita como receita, aumenta no débito ou no crédito? RCC de crédito, aumenta no crédito, então 3 mil reais. Balançou 3 mil reais no débito no caixa, 3 mil reais no crédito no serviço. Aí ele continua falando pra gente que em seguida executou mais serviços e, de acordo com o acordado, só receberá o valor de R$ 1.500 daqui 60 dias. Então, ele prestou novamente um serviço. Então, quando eu presto um serviço, vai mexer no razonete de receitas de serviço, né? E quando ele fala que vai ser à vista, então não vai mais entrar no meu caixa, e sim vai abrir um razonete de duplicatas a receber. Então, lá nas minhas receitas de serviço, entrou os 1.500, certo? Porém, abriu lá uma duplicata a receber de R$ 1.500. Continuando.
pagou o salário dos funcionários envolvidos na execução dos serviços no valor de R$ 1.900. Pagou, então, salário. O que é salário? Salário é uma despesa. Então, vai abrir um razonete agora de salários, que é uma despesa, no valor de R$ 1.900. Vamos lá ver. Despesas com salários. Despesa DDD aumenta no débito R$ 1.900. Então, só que esse R$ 1.900 saiu da onde? Do meu caixa. Então, débito na despesa com salário. Crédito em algum outro lugar. Aonde? No caixa. Por quê? Está saindo do caixa. R$ 1.900. Continuando. Ele fala que pagou aluguel do imóvel, o valor referente a R$ 1.100. Então, abriu mais um razonete. Despesa com aluguel do imóvel, referente a R$ 1.100. Então, olha lá. Despesa de aluguéis, R$ 1.100. Despesa de débito, R$ 1.100. Se eu estou pagando, é o sinal que eu paguei à vista. E se eu paguei à vista, é o sinal que saiu do caixa. Sai do caixa sempre no crédito. R$ 1.100. Balancinho equilibrou, fechou, tá tudo certo. Aí agora a gente precisa encerrar as contas de resultado, né? O que ele fez? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aí ele pergunta depois se a CIA Uni é lucrativo, como fica o balanço patrimonial e como fica a demonstração do resultado. Vamos descobrir. Aí ele traz pra gente ali, encerrando as contas. Onde foi? Aqui. Encerrando as contas. Ó, ele traz essa parte aqui. Vocês que estão com o livro na mão, vão fazer o seguinte. Vão lá na página 98 e vão grifar exatamente esse parágrafo. É um parágrafo que gosta muito de cair em prova, tá? E às vezes confunde um pouco. Que ele coloca assim: o encerramento das contas de receita é realizado pela transferência de débito de seu saldo credores para crédito da conta resultado. As contas de despesas são encerradas pela transferência crédito de seus saldos devedores para débito da conta resultado. Desculpa. Então, aí depois ele traz ali, né? Então, voltando ao nosso exemplo, necessitamos, depois eu volto a falar desse parágrafo que eu grifei, para vocês entenderem, eu vou lá no quadro. Necessitamos adotar os seguintes procedimentos, como segue: apurar os saldos nas contas, receitas e despesas. Transferir os saldos das contas, receitas e despesas para uma conta chamada resultado. Então, tudo que eu fizer de razonete, obrigada, sabia que ia sair um saldo, tinha certeza. Obrigada, Dai. Transferir, quando a gente fala, quando a gente está fazendo razonete de despesa e de resultado, sempre vai ter que ter a conta, o razonete resultado, que é quando a gente vai fechar essas contas de despesa, tá? E de receita. Então, tudo que está relacionado a receita e despesa, a gente tem que fechar a conta e transformar num razonete só, que é o razonete de resultado. Professora, por que isso? Gente, não sei, não. Mas, professora, né? Vai influenciar? Gente,
segundo aí a contabilidade, influencia. Não sou formada na contabilidade para poder falar isso para vocês. Mas a gente precisa encerrar as contas as contas de despesa e de receita nas contas de resultado. Então, transferir o saldo das contas de receita e despesa para uma conta chamada resultado. No momento da transferência, todas as contas de receita e despesas terão seu saldo anulado, conforme a sequência dos lançamentos abaixo. Aí aqui, ó. Grife isso daí também. Lançamento de anulação do saldo da receita de serviços e consequente transferência para a conta resultado. Lançamento de anulado de saldo de conta de despesas com salários e consequente transferência para a conta resultados. O mesmo que o lançamento anterior é feito com a conta de despesa de aluguel. Então, ele fala na questão das despesas lá de aluguel, salário e receita, a gente vai ter que fazer a anulação daqueles 3 razonetes que surgiu ali pra gente. Transferir o saldo da conta resultado para uma conta patrimônio líquido, chamada de lucro ou prejuízo acumulado. Então, eu faço as contas, eu faço os razonetes, né? Quando eu estou fazendo os razonetes, eu vou fazer razonete de despesa e de receita. Fechou. Fiz tudo, né? Terminei o exercício. O que eu tenho que fazer agora? O que são dos balanços patrimonial, eu jogo lá no balanço patrimonial. O que é despesa e receita, eu vou primeiro anular esses razonetes, jogando tudo na conta resultado. A conta resultado vai me dar um valor se vai ser lucro ou prejuízo. Então, para fechar a conta resultado, eu preciso também criar um razonete de lucro ou prejuízo. Então, nesse razonete, eu vou saber o que é lucro e o que me deu prejuízo dentro dessa minha operação. Olha lá, vamos lá na apostila. Então, encerrando as contas. Como é que a gente encerra a conta de balanço patrimonial? A gente já fez isso na aula passada. Né? Então, o que eu faço lá? Balanço caixa, balanço patrimonial. Capital social, balanço patrimonial. Móveis e utensílios, balanço patrimonial. Receitas e serviços, DRE. Duplicados e receber, balanço patrimonial. Despesa com salário, DRE. Despesa com aluguel, DRE. Então, vamos separando e vamos para saber onde que a gente vai jogar o quê? Caixa. Tenho lá o meu razonete, que estava 8.000, 3.000 no lado do débito, 2.000, 1.900, 1.100 no lado do crédito. Somo 8.000 com 3.000, 11.000 reais. Somo 2.000, 1.900, 1.100, 5.000 reais. Agora eu vou saber se o meu caixa deu positivo ou deu negativo. Então, 11.000 menos 5.000, 6.000 reais de saldo positivo, certo? Então, fechou lá. Esse valor é o que vai lá para o balanço patrimonial, certo? Capital social. Fecho, encerro, né? Passo esse tracinho que ele mostra aqui pra gente. Tem que passar o traço, professora? Tem que passar o traço. Encerro, falo que deu 8.000 reais. Móveis e utensílios, 2.000 reais, não mexi mais nada, fechou em 2.000 reais. Duplicatas a receber, 1.500, fecho, resultado 1.500. Fechou. Então, eu sei que no caixa vai ter 6.000 reais, capital social 8.000, móveis 2.000, duplicatas a receber 1.500. Balanço patrimonial. DRE, lembra que a gente precisa, primeiro, encerrar as contas de despesas e receitas na conta resultado. Então, olha lá. Eu tenho 3.000 de receita
que foi a primeira prestação de serviço, e a segunda prestação de serviço, 1.500. Então, eu tenho um total de 4.500. Fechou? Esquece aqui desse lado. Nas despesas com salários, tinha 1.500, 1.900, fecha 1.900 resultado. Despesa com aluguel, tinha 1.100, fecha 1.100. Aí ele não falou ali, ó. Volta. O encerramento das contas de receita é realizado pela transferência débito de seus saldos credores para crédito na conta resultado. Olha só, vamos por etapas. O encerramento da conta de receita é realizado pela transferência débito de seus saldos. Ok. Vamos lá. O encerramento das contas de receita é transferidos para débito. De novo, o encerramento das contas de receitas é transferido para débito. Por isso que esses 4.000 daqui, dessa soma dos 3.500, eu transfiro para 4.500. Entenderam? Entenderam? Tá, depois vai aparecer aí, porque tem um delay aí. Fechou, ainda bem que tem uma alma acordada ali. Receitas, fechamos. Ó, aí depois ele fala assim pra gente. As contas de despesas são encerradas pela transferência crédito de seus saldos. As contas de despesas são transferidas para crédito. Então, 1.900, fechei a conta aqui, 1.900. Vou encerrar, transfiro para crédito. Fechou? Mesma coisa no aluguel. Né? Fechei aqui, transferir para crédito. Então, vamos lá. Antes da gente iniciar o razonete do resultado, eu primeiro preciso encerrar as minhas contas de receita e de despesa. Então, eu encerro as minhas contas de despesa e de receita fazendo isso, transferindo. O que é de crédito passa para débito e o que é de débito passa para crédito. Então, nada mais é do que fazer isso aqui. Conta de resultado. Não, tudo bem. Ai, professora, você não sabe mexer? Não sei. Não era bem isso que eu queria fazer. Então, vai no pincel. Aqui. Tamanho do pincel. Esse aqui. No vermelho. Então, vamos lá. Contas de receitas sempre vão ser lançadas em crédito, certo? E contas de despesas sempre vão ser lançadas em débito, certo? Até aí todo mundo entendeu. Para fazer o resultado, então antes de jogar para o resultado, eu vou pegar tudo que é despesa, eu encerro em crédito.
Tudo que é receita, eu encerro em débito. Por que eu friso muito isso? Isso cai em prova e às vezes gera confusão, tá? Porque não, mas não pode ser encerrado em crédito a, a despesa, porque a despesa é débito. Não, gente, é encerramento. Então, teve a palavra encerramento da conta despesa, é sempre crédito. Encerramento da conta receita é sempre em débito. Encerramento. Fechou? Então, encerrou. Se ele encerra, agora aqui, ó, resultado. Aqui é a conta de resultado, tá? Resultado. Coisa linda. Conta de resultado. Também tem débito e também tem crédito. Lindo. Aí, olha só. Encerrei a conta despesa em crédito. Para encerrar em crédito, a minha receita, então, vai para o resultado em débito. E a receita, finalizo em débito, finalizo a conta, encerro a conta em débito e jogo. Faltou espaço aqui no negócio. E jogo no crédito. Lindo, né? Também acho. Uma obra de arte. Deixa eu ver o negócio. Movimenta, mas não. Ah, bonito! Bonito! Achei uma caneta aqui que vai me ajudar. Não me ajudou. Ah, danada. Tudo certo. Vocês estão me entendendo aí, né? Não era. Volta. Faz isso aqui. Vamos lá. Olha só. Para vocês entenderem a obra de arte. Então, eu finalizei conta despesa em conta despesa. Eu finalizo sempre na conta de crédito. E conta de receita, eu sempre finalizo em conta de débito. Fechou? Aí eu tenho que zerar, eu tenho que finalizar esse razonete. Então, por isso que a gente tem a razonete de resultado. Tudo que está em débito na receita, eu jogo para crédito no resultado. E tudo que está em crédito na despesa, eu jogo para débito no resultado. Professora, não era mais fácil só ter transferido o que estava em crédito na receita para o resultado do crédito da receita para o resultado do crédito no resultado? Não era mais fácil ter pego o resultado da despesa do salário, jogo lá no que estava em débito, jogo no débito também do resultado. O resultado do meu despesa em aluguel, eu jogo no resultado em débito também. É muito mais fácil. Então, eu não sei por que tem que fazer esse encerramento, tá? Só para confundir a cabeça de vocês. Mas vocês conseguiram entender que precisa encerrar a conta? Precisa, tá? Mas
para vocês entenderem, despesa encerra em crédito, lança em débito no resultado. Receita encerra em débito e lança em crédito no resultado. É a mesma coisa se você pegar o resultado que deu de crédito da receita, jogar no crédito do resultado. O que deu de débito da despesa, jogar no débito do resultado. É a mesma coisa. Não vai modificar nada. Mas precisa encerrar os razonetes de receita, despesa e receitas e despesa. Precisa encerrar. Então, se precisa encerrar, a gente entendeu como é que encerra, certo? Frisando de novo. Receita, encerro em débito, despesa, encerro em crédito. E aí eu jogo do lado contrário, né? O que eu encerrei na despesa em crédito, jogo no débito. E o que eu encerrei de despesa no débito, jogo no crédito. Acho que falei certo. Receita, crédito, joga no débito. Receita, crédito, encerra no débito, joga no crédito. Fechou? Então, nada mais é do que fazer a cópia, né? Do que o que finalizou em débito na despesa, joga em débito no resultado. O que finalizou em receita no crédito, joga em crédito no resultado, tá? Básico assim, não é que tem toda essa intenção de encerramento que a gente tem que explicar, porque cai em prova, é assim que funciona de fato, então não pode deixar passar. Dando sequência, o passo seguinte é transferir o saldo da conta resultado para uma conta de balanço patrimonial, lucro e prejuízo. Então, eu vou lá, peguei todos os resultados das minhas despesas e das minhas receitas. Então, as minhas despesas todas deram R$3.000 e as minhas receitas todas deram R$1.500. Então, eu tenho mais receita do que despesa. Então, eu tenho automaticamente um lucro, certo? Porque eu tenho mais receita, eu recebi mais do que paguei. Então, eu tenho ali R$1.500. Fecho R$1.500. Professora, mas eu não teria que ter jogado os R$1.500 aqui? Não, porque a diferença do que está faltando para chegar no número maior sempre fica embaixo do número menor. Então, aqui, se fosse o inverso, se aqui tivesse dado 3.000 e aqui 4.500, o 1.500 tem que ficar embaixo do número menor. Então, assim, para a gente entender. Quando eu tiver o resultado, né? E para encerrar, quando eu tenho aqui o resultado do meu débito e jogar em crédito aqui no lucro e prejuízo, é o sinal que eu tenho um lucro. Então, tudo que está do lado de crédito, nesse razonete de lucro e prejuízo, é o sinal que eu tenho lucro. E tudo que está no lado de débito, aqui não tem porque a gente não divide débito e crédito, tá? É porque é sempre um prejuízo. Então, olha lá. Fechando o razonete aqui. Só para vocês, então, terem anotadinho aí, que tudo que der do lado esquerdo vai ser prejuízo e tudo que der do lado direito é o meu lucro.
tá? Esse aqui é o razonete de lucro, cadê a barra aqui? Prejuízo. Acumulados. Lucro e prejuízo vai para o patrimônio líquido. Tá? Então, esse aqui é o resultado que vai para o patrimônio líquido. Fechou? Então, temos aí o resumo dos razonetes, certo? Então, a gente sabe que ativo aumenta no crédito, diminui no débito. Ou aumenta no débito, diminui no crédito. Passivo aumenta no crédito, diminui no débito. Patrimônio líquido, a mesma coisa. Aumenta no crédito, diminui no débito. Receita. RCC de crédito aumenta sempre no crédito. Despesa. DDD aumenta no débito. Então, sempre vai aumentar no débito as despesas. Preciso encerrar a conta despesa e a conta despesa e receita na conta resultado. Então, o que eu faço? Tudo que eu lancei na despesa em débito, eu encerro em crédito. E na receita, tudo que eu fiz em débito, em crédito, eu encerro em débito. Encerrei, que é a setinha vermelha, fechou. Agora eu preciso jogar para a conta resultado. Como é que eu jogo para a conta resultado? O que está em débito na receita vai para crédito na conta resultado. E o que está em crédito na despesa vai para débito na conta resultado. Faço ali o que né, a conta finalizo. O que deu, né? Deu ali deu um prejuízo ou deu um lucro. Então, a gente vai descobrir. Se faltou, né? Se na verdade a despesa for menor que o crédito na conta resultado, despesa menor que crédito, é o sinal que eu tive um lucro. Se o crédito for menor que a despesa, é o sinal. De novo. Se o meu crédito é maior que débito, tive lucro. Se o meu débito é maior que crédito, tive prejuízo. Então, nesse caso, que a gente teve um débito menor que crédito, crédito maior que débito, crédito maior que débito, eu tive um lucro. Se fosse o inverso, eu teria tido um prejuízo. Resultado, conta razonete de lucro, prejuízo acumulado. Sempre do lado esquerdo é o prejuízo, sempre do lado direito é o meu lucro. Fechou? Fechou. Eu falo e eu respondo. Fechou? Fechou. Não tem ninguém para falar, né? Então. Aí encerrou lá, ele jogou todas aqui, ó, balanço patrimonial, tudo que ele tinha feito lá nos razonetes de balanço patrimonial, que fechou R$6.000 em débito, ou R$6.000 em caixa, duplicatas a receber R$1.500, móveis e utensílios R$2.000, somou R$9.500. Depois, passivo, tinha? Não tinha, só tinha apenas patrimônio líquido, que era o capital social de R$8.000, e a gente também tem a de lucros, lucro acumulado de R$1.500. Fechou 9.000. Balancinha equilibrou? Equilibrou, tá tudo certo, professora. Deu 9.000 de um lado, 8.000 do outro. E aí, volta para os razonetes, porque você fez alguma conta errada, tá? Tem que sempre bater igual. Demonstração de resultados. Então, eu tenho lá receitas de serviço, que fechou em 4.500. Nas despesas, eu tenho despesa com salário, despesa com aluguel. Um foi 1.900, o outro foi 1.100, que fechou em R$3.000 de despesa. 4.500 menos R$3.000, R$1.500. Então, eu tive um lucro líquido.
tá? Sempre coloca aqui se é lucro ou prejuízo. Até aqui, deu para entender? Tá tudo certo? Essa parte ali do débito, crédito. Alguma dúvida? Posso seguir? Quem tiver dúvida, mande um sinal, por favor. Se vocês não falarem, eu nunca vou saber. Para mim, eu tô falando. Façam os exercícios, depois vejam se, né, bateu certinho. Qualquer coisa, se bateu alguma dúvida ali, me chama que a gente dá um jeito. Tópico 4 da unidade 2. Seguimos. Vamos entender agora o que é atos e fatos administrativos. Aqui já traz pra gente. Atos administrativos são os acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alteração no patrimônio. Por exemplo, admissões de empregados, assinaturas de contratos, de compra e venda, de seguros diversos, aval de títulos, fiança em favor de terceiros. Entretanto, alguns atos administrativos poderão provocar alterações futuras no patrimônio da empresa. Por esse motivo, devem ser registrados através das contas que registram tais atos e que não provocam mudança na situação atual no balanço patrimonial. Essas contas são chamadas de contas de compensação. Então, assim, tudo o que não vai provocar alteração no patrimônio, não vai mexer em nadinha do meu patrimônio, eu considero um ato administrativo. Fato administrativo. Fato administrativo provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Então, os fatos vão provocar variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Então, fato altera, fato tem variação do patrimônio. Então, tudo que eu vou mexer no meu patrimônio, tudo que mexeu no meu ativo, no meu passivo, no meu patrimônio líquido, é um fato administrativo. Ato administrativo não altera em nada dos valores do meu ativo, do meu passivo e do meu patrimônio líquido. Ato administrativo, eu assinar um contrato de compra e venda. A assinatura do contrato de compra e venda altera alguma coisa? Não. Agora, a compra de fato altera o meu patrimônio. Então, o imóvel ele vai entrar no meu ativo e se eu pagar ele à vista, vai mexer no meu caixa. Então, mexeu ali naquele fato do pagamento e da aquisição. Agora, a assinatura do contrato não altera em nada. Entenderam? Ato, a atitude de, né, o fazer. Agora, o fato, de fato, alterou o meu patrimônio líquido, fato administrativo.
Fato administrativo, a gente divide em 3 grupos: fatos permutativos, fatos modificados e fatos mistos. Vamos acompanhar o exemplo. Aí tu traz aqui pra gente. Então, tem um balanço patrimonial, tá? E nós vamos entender aqui, ó. Fatos permutativos são aqueles que permutam os elementos componentes do ativo e ou do passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. Aqui, ó. Tá? Então, fato permutativo não mexe no patrimônio líquido. Exemplo, se eu mexer no caixa e adquirir um imóvel, paguei ele à vista, eu mexi em 2 contas de ativo, né? Eu mexi, comprei um imóvel financiado, eu peguei uma conta de ativo e peguei uma conta de passivo. Meu patrimônio líquido foi alterado? Não. Então, ele até coloca aqui, ó. Não sei se esse negócio aqui do computador do meu marido é muito sensível. Demais. Ó. Recebimento da importância de R$ 500 em dinheiro, referente a uma duplicata. Esse fato aumentará o caixa em R$ 500 pela entrada do dinheiro e diminuirá a duplicata a receber em R$ 500 pelo recebimento da duplicata, provocando ao mesmo tempo aumento e diminuição entre elementos de ativo, balanço patrimonial, após o acontecimento. Então, eu mexi no caixa e mexi na duplicatas a receber, então eu acabei mexendo em 2 ativos juntos, fatos permutativos. Fatos modificados. Fatos modificados são aqueles que acarretam alterações para mais ou para menos no patrimônio líquido, ou seja, modificam a situação líquida do balanço patrimonial. Como pode acontecer isso? Quando eu faço, por exemplo, eu tinha um imóvel de R$ 23.000. Vou voltar lá naqueles exemplos que eles deram lá no começo pra gente da unidade 2. Eu tinha um imóvel de R$ 23. Eu vendi o imóvel por R$ 24.000 à vista. Então, eu tinha um imóvel que eu vendi, entrou R$ 24.000 no meu caixa, mas era 23, então eu tive R$ 1.000 de lucro. Esse R$ 1.000 vai entrar aonde? Lá no patrimônio líquido. Então, eu tive alteração no patrimônio líquido? Tive. Então, eu tive um fato modificado. Se eu tivesse o imóvel no valor de R$ 23.000, vendi ele por 22, eu tive um prejuízo. Então, foi 22 em dinheiro, entrou R$ 22.000 no meu caixa. Porém, saiu R$ 1.000 como sendo prejuízo. Onde entra o prejuízo? Patrimônio líquido. Então, eu tive um fato modificado. Mexeu lá em qualquer situação do patrimônio líquido e a gente mexeu no ativo e no passivo, a gente vai considerar como sendo, os sócios no meio do caminho decidiram botar R$ 10.000 cada um, R$ 20.000, entrou R$ 20.000 no capital social e entrou R$ 20.000 no caixa, mexeu o ativo, mexeu o patrimônio líquido,
fato modificado. Entenderam o que é fato modificado e o que é fato permutativo? Permutativo não altera o patrimônio líquido. Fatos modificados alteram o patrimônio líquido. Por que eu falei tanto sobre essa situação de atos e fatos permutativos? Porque já foi questão de prova discursiva explicar a diferença de fatos modificados para fatos permutativos e fatos mistos. Então, tinha que explicar a diferença de um com o outro, tá? Então, por isso que eu estou batendo bem na tecla. Fatos mistos envolve ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificado. Podem, portanto, acarretar alteração no ativo e no patrimônio líquido, ou no passivo e no patrimônio líquido, ou no ativo, no passivo e no patrimônio líquido ao mesmo tempo. Então, eu posso ter feito lá um capital, entrou 10 mil reais de capital social, sendo que 5 mil era para pagar uma duplicata a pagar e 5 mil era para comprar máquinas e utensílios. Eu mexi no ativo e mexi no passivo e mexi no patrimônio líquido. Eu fiz todo uma situação de mista, tá? Fatos mistos. Aqui ele traz também alguns exemplos a mais também, enfim. Unidade 3. Ó, já. Como eu falei, vou só ficar no tópico 1 da escrituração. Porque o inventário periódico e permanente exige um pouquinho mais de atenção nossa, tá? Então, como a gente tem, ainda bem que a gente tem tempo, porque se a gente estivesse em sala de aula, vocês não fazem ideia a corrida que seria para poder explicar tudo isso. Ia ser muito corrido, principalmente para poder explicar essa questão do inventário. Porque ele é bem detalhado e tem que sair explicando muito rápido. Mas eu sempre dou um jeito. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre dou um jeito de explicar. Nunca passo em branco. Mas, né? Página 125. Só um pouquinho que eu vou beber umas aguinhas. Então, vamos lá. Unidade 3, tópico 1, fala sobre escrituração. Tá? O controle contábil das empresas começa com a escrituração dos eventos no livro diário, completando-se depois nos demais livros de escrituração. Assim, escrituração é uma técnica que consiste em registrar nos livros próprios, diário, razão, caixa, etc. Todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa. É através dos fatos administrativos que ocorre a gestão do patrimônio das empresas. E esses fatos são registrados por meio de uma escrituração. Mas como escriturar esses acontecimentos? Vamos inicialmente estudar onde escriturar esses acontecimentos para depois aprender como efetuar tais registros.
Então, existem dois tipos de livros onde a gente pode estar, né? Onde a gente vai acabar fazendo toda essa parte da contabilidade. Então, a contabilidade, a gente estuda o livro diário e o livro razão. O livro diário, né? Como ele coloca ali, diário é um livro obrigatório pela legislação comercial. Por ser obrigatório, o diário está sujeito a formalidades legais extrínsecas e intrínsecas. Então, essas duas partezinhas aqui, ó, gosto de cair em prova. Então, queria falar. Página 126, tá? Então, para a gente entender, livro diário é algo obrigatório, que a legislação obriga a ter, porém, ela precisa ter os seus formatos legais, ela precisa ter as suas formalidades de maneira extrínseca e intrínseca. Extrínseca é tudo que está externo. Então, extrínseca, externo. Intrínseca, interno. Tá? Então, já para a gente já começar a compreender. Extrínseca ou externas dizem que o livro diário deve ser encadernado com folhas enumeradas em sequência, tipograficamente. Devem conter ainda os termos de abertura e de encerramento e ser submetido à autenticação do órgão competente do registro do comércio. As formalidades intrínsecas ou internas dizem que a escrituração do diário deve ser completa em idioma e moedas nacionais, em forma mercantil, com individualização e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em brancos nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para as margens. Então, a gente é igual o livro ata, né? Para quem conhece aí livro ata. Quando a gente faz uma ata no livro ata, não pode, né? Tem que ocupar de margem a margem, não pode ter espaços em brancos, justamente para não ter alteração depois. Deixar lá duas linhas em branco para ter alteração. Não. Então, por isso que a gente não pode, no diário, no livro diário, em nenhum momento deixar linhas, sempre de margem a margem, tudo certinho para não ter esses problemas. Então, tudo que é extrínseca está relacionado à parte externa e tudo que é intrínseca está relacionado à parte interna. E aí a gente tem um exemplo aqui, né, de como que se dá ele coloca que o livro também diário tradicional pode ser substituído por fichas, né, que poderão, porém, a adoção desse sistema não exclui a empresa da obediência aos registros intrínsecos previstos na lei fiscal. Então, por mais que eu faça fichas, eu preciso também seguir as legalidades, as formalidades. Tá? Então, toda vez que a gente abre ou encerra o livro diário, a gente tem os termos de abertura e devem, né, o termo de abertura e de encerramento, que devem ser transcritos na primeira e na última página do livro. Então, livro ata, né? Como se fosse um livro ata, lá um livro pretinho, de capa dura, bonitinho, tem um início para quando a gente vai começar. O que é o livro? Esses livros, na verdade, onde a gente vai registrar tudo que é débito, o que é crédito, quem entrou no ativo, quem entrou no passivo. Na verdade, são as formas de registros que a contabilidade tem. Obviamente que hoje existe muito essa questão digital, né? Mas se tem ainda a questão também dos livros, tá? Livro Razão é um livro de grande utilidade para a contabilidade, porque registra o movimento de todas as contas. A escrituração do livro Razão passou a ser obrigatória a partir de 1991. Vale lembrar que pessoa jurídica tributada com base no lucro
real deverá manter em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendado livro, razão ou fichas, utilizados para resumir e totalizar por contas ou subconta os lançamentos efetuados do livro razão, tarará, tarará, tá? Então, ele coloca lá pra gente que as exigências para o livro razão são a escrituração também, grifa lá na página 127. As exigências do livro diário. Primeiro, a escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das operações. A não manutenção do livro-razão nas condições determinadas implicará o arbitramento de lucro da pessoa jurídica. C. Estão dispensados de registros ou autenticação do livro-razão ou fichas que o substituam. De acordo com o inciso 2 do artigo 6 da Instrução Normativa RFB, Receita Federal do Brasil, número 787 de 2007, a apresentação dos livros digitais em relação aos períodos posteriores a 31 de 12 de 2007 supre a obrigatoriedade do livro de escriturar o livro razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar por conta ou subconta os lançamentos efetuados no diário. Então, foi o que eu disse. Existe, porém, agora é tudo de forma digital. Não existe mais, de fato, um livro, né, que se tinha, como se fosse um livro ata, se tinha vários livros. Pensa que uma contabilidade precisaria ter espaço para ir guardando todas essas questões, fazer movimentação de todas as empresas que ela cuidava. Pensa como que não era antigamente. Luziana, eu vou passar só o tópico 1 da unidade 3, tá? Não sei se eu vi só agora, mas só o tópico 1 da unidade 3. O tópico 2 a gente vai deixar para semana que vem. Então, hoje, obviamente, tudo digital. Os lançamentos contábeis, né? Então, a gente sabe que o que a gente lança são todos os fatos administrativos. São exatamente o que vai modificar o meu patrimônio. Fato administrativo modifica o meu patrimônio. Então, ele coloca aqui, ó. Aqui, ó. Anota lá. Que isso também já caiu em prova. Que todo lançamento deve ter obrigatoriamente os seguintes elementos essenciais para ser escriturado. Então, quando a gente coloca dentro do livro, a gente precisa colocar em todos os fatos local e data da ocorrência do fato contábil, conta a ser debitada, conta a ser creditada, histórico e valor. Tá? Então, o que é cada um? Vamos lá. Eu volto depois. Peraí. Ó, isso aqui é um registro do fato contábil. Eu preciso ter a informação do local e a data, Indaial, 21 de novembro de 2010. Eu preciso ter a conta a ser debitada, débito, o veículo em R$22.000. A conta a ser creditada, caixa, em crédito, R$22.000. O histórico, compra à vista de um veículo Fiorino Fiat conforme nota fiscal 486 na concessionária Gaúcha. Valor 22.000. Então precisa ter
todos esses tipos de registro. O que vai ser, qual é a conta que vai ser em débito, qual é a conta que vai ser em crédito, nome da conta, local, data, histórico e os valores do que for. Tá? Então, isso aqui é um registro contábil. Fechou? Aí depois ele traz pra gente as fórmulas de lançamento. Então, existem aqui, ó. Existem 4 tipos de fórmulas, tá? Ou modalidades de lançamento. Primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. Professor, isso já caiu em prova? Já caiu em prova para ele falar o que é a primeira fórmula, o que é a segunda fórmula, o que é a terceira fórmula, o que é a quarta fórmula. Primeira fórmula. Primeira fórmula é caracterizada pela simplicidade. Requer uma conta devedora e uma conta credora. Pode ser assim representada. Então, eu tenho uma conta simples, como ele fala. É quando eu tenho um crédito e quando eu tenho um débito, certo? Então, quando eu só tenho movimentação entre duas contas. Primeira fórmula são as fórmulas de contas simples. Segunda fórmula. Trata-se da modalidade de lançamento de complexidade intermediária, que requer uma conta devedora e 2 ou mais credoras. Então, quando eu tenho fórmulas de segunda fórmula, então eu vou sempre ter uma conta em débito, 2 ou mais contas em crédito. Então, ou seja, quando a gente envolve 3 contas em uma situação só, a gente vai considerar ela sendo de fórmula secundária ou também de fórmula terciária, tá? A gente depois vai ver a questão da segunda e da terceira fórmula, o que vai mudar. Então, segunda fórmula, sempre mexe uma devedora e 2 ou mais credoras. Professor, é assim que cai na prova? É. Era para, sabe aquelas que ele gosta de fazer entre parênteses? Coloca lá, primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula, quarta fórmula. Relacione com as suas devidas, os seus devidos conceitos. Aí vai aparecer lá, conta, uma conta credora, uma conta devedora. 2, duas contas credoras, aí só tinha que relacionar. É basicamente assim, é tranquilo. Mas a gente precisa entender. Segunda fórmula, em uma conta devedora, 2 ou mais credoras. Aí aqui ele teve lá, ó, banco, conta, movimento, ativo circulante. Então, entrou débito, certo? Então, tá entrando no meu banco R$5.100. Cliente, empresa comercial, ativo circulante, juros, ativo, conta, resultado. Então, foi o quê? Um recebimento de uma duplicata do número 789 de nosso cliente YZ com juros pelo atraso do pagamento. Então, teve a conta de juros e teve a duplicatas a receber paga da empresa YZ, que foi do ativo circulante. Então, eu tive 2 contas de crédito e uma conta de débito. Tá? Terceira fórmula. Terceira fórmula, eu tenho também de complexidade intermediária. Requer 2 ou mais contas devedoras e uma conta credora. Então, é o inverso da segunda fórmula.
Porque na segunda fórmula a gente só tem uma devedora e duas credoras. A terceira fórmula ela é invertida. Então, a terceira fórmula eu tenho duas contas devedoras e uma conta credora. Foi um pagamento ao nosso fornecedor, WZ, duplicata, juros pelo atraso. Então, eu tive o pagamento da duplicata a pagar. Eu tive um juros pelo atraso e eu paguei em dinheiro lá do banco. Então, eu mexi no crédito no meu banco, porque eu diminuí o dinheiro do meu banco, então tá diminuindo. Aí volto a falar, na hora que for fazer isso aqui, tem que lembrar disso aqui. Tá? Tem que lembrar o que é ativo onde aumenta, onde diminui, passivo onde aumenta, onde diminui, patrimônio líquido onde aumenta, onde diminui. Então, tem que lembrar disso aqui, ó. Porque o que ele está fazendo aqui é exatamente isso. Ó, banco. Banco é uma conta o quê? Ativo, circulante. Se eu estou tirando do banco para poder pagar um fornecedor, então eu estou tirando do banco crédito. Então, por isso que aqui do lado do banco tem o Czinho de crédito. Tá? Fornecedor. Então, eu estou pagando o fornecedor. Eu estou pagando a duplicata. Fornecedor a pagar, duplicata a pagar. É um passivo. Quando eu adquiro a duplicata, eu estou fazendo um crédito, eu estou aumentando o meu passivo. Quando eu começo a pagar a minha duplicata, eu estou diminuindo o meu passivo. Então, por isso, débito. Então, por isso que aqui o pagamento do meu fornecedor foi em débito. Aqui nada mais é do que fazer um razonete, tá? Quarta fórmula é menos usual e mais complexa do que as anteriores. Ela requer duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras, como se vê nos seguintes exemplos. Então, ele colocou lá que houve fornecedor da empresa WZ, então ele pagou o fornecedor com juros, porém ele pagou parte com dinheiro do que ele tinha no caixa e parte com o dinheiro que ele tinha no banco. Tá? Então aqui ele movimentou duas ou mais contas dos dois lados. Então, uma conta com juros, que ele tirou parte em dinheiro e parte ele transferiu do banco. Por isso, conta de segundo grau. Os lançamentos da primeira, da segunda e da terceira fórmula não causam maiores dúvidas e sua utilização é mais frequente. Já o lançamento da quarta fórmula sofre mais restrições quanto à sua utilização, principalmente porque torna mais difícil a compreensão da operação, que registra o que somente pode ser atenuado pela adoção de histórico que identifique com clareza todos os elementos inerentes a cada uma das partidas. Contas devedoras, contas credoras. Até aqui, tudo certo? Beleza? Tudo tranquilo? E finalizamos, então, com a questão de entender o que é juros e o que é desconto, tá? Que eu já vou pular aqui. Ele até coloca assim, ó. Agora, estudaremos informações de algumas contas de resultados que poderão figurar nos registros contábeis, tanto como despesa quanto como receita, que é o caso dos juros e do desconto. Aí eu te falo, juros pode ser uma coisa positiva, como pode ser uma coisa negativa. Depende do ponto de vista. Vocês vão observar. Quando falamos em juros, logo pensamos em despesa, como sendo algo negativo, pois juros é um preço do uso do dinheiro, assim como pode ser uma receita,
receita de juros ou juros ativos. Para quem empresta o dinheiro, ou pode ser para quem empresta um dinheiro, ou pode ser uma despesa para quem toma emprestado dinheiro. Juros de boleto atrasado é um prejuízo. Então, é uma despesa, porque foi os juros de quem tomou o dinheiro emprestado. Porém, para quem está recebendo esse teu boleto, Nai, com juros, está vendo os juros como uma receita, porque esse juros está aumentando o ativo dele, certo? Entendeu que por que juros pode ser considerado tanto uma receita quanto uma despesa? E a mesma coisa vai ser para o desconto, tá? O desconto, ele pode ser algo positivo para quem recebe desconto e pode ser negativo para quem cede o desconto. Porque eu, empresa, vou dar desconto para você, cliente. Para você, cliente, vai ser uma maravilha, porque você está economizando dinheiro. Mas para mim, eu estou deixando de ganhar dinheiro. Então, o desconto também tem essas duas situações que a gente sempre tem que analisar como aqui ele coloca, né? Ó, quando pagamos juros, ocorre uma despesa. Quando recebemos juros, ocorre uma receita. E para o desconto, segue a mesma linha. Quando damos desconto, página 137. Quando damos descontos para terceiros, será despesa para nós, porque eu estou dando desconto, está sendo algo negativo, está sendo uma despesa. Logo, a conta representativa do elemento despesa será desconto concedido, pois nós concedemos o desconto. Quando recebemos o desconto de terceiros, ocorre uma receita para nós. Logo, a conta representativa do elemento receita será desconto obtido, pois nós obtivemos desconto. Então, eu adoro essa parte aqui, ó, do resumo, tá? Adoro, porque isso, ali na hora de fazer a prova, ele é tira e queda. Ele já mostra de fato pra gente. Portanto, quando eu dou essa disciplina, eu às vezes já inicio pelo resumo, porque ele já é batata. Mostra de fato, fala de fato o que a gente precisa saber. E outra coisa, tá? Quando vai se fazer razonetes, também se faz razonetes de juros e de desconto, tá? Se faz os dois. Faz o razonete de juros, porém tem que sempre identificar lá no razonete se é uma receita de juros ou se é uma despesa de juros, ou se vai ser uma receita de desconto obtido ou se vai ser uma despesa de desconto concedido, tá? Então, a gente precisa sempre lá no razonete abrir, obteve, pagou uma duplicata a pagar, pagou antes do prazo e teve um desconto obtido. Então, eu vou mexer lá no razonete de duplicata a pagar, eu vou mexer no caixa e vou mexer no razonete de desconto obtido. Tá? Então, precisa também ter esse razonete, que eu já vou botar ali para vocês já. Eu já faço ali no nosso resumos de razonetes. Então, aqui, ó, pagamento com juros. Paguei com juros, despesa. Juros, conta, juros passivo. Por que juros, conto passivo?
porque a Duplicatas a pagar me gerou algo maior no meu passivo. Então, o meu passivo acabou que vai aumentar, porque eu estou deixando de pagar, então estou recebendo multa por isso. Recebimento com juros. Eu estou recebendo juros do devedor. Então, para mim, é um juros ativo. Meu caixa está aumentando. Pagamento com desconto. Receita. Conta com desconto obtido. Eu obtive desconto porque eu paguei com desconto. Então, é uma receita. Desconto obtido é uma despesa. Aqui, pessoal, o razonete desses tipos de juros e tipo de desconto segue o razonete da despesa e da receita, tá? Então, se eu tenho desconto concedido, é uma despesa. Desconto concedido é uma despesa. Então, sempre vai aumentar no débito. Desconto concedido, né? Que eu falei. Obtido é uma receita. Então, sempre vai aumentar no crédito. E a mesma coisa serve para juros. Juros é receita de juros. Se é uma receita de juros, é um recebimento de juros, é uma receita, aumenta no crédito. Se é uma despesa de juros, aumenta no débito, tá? Então, aqui, ó. Vamos fazer assim. Aqui, ó, flechinha. Rapaz! Rapaz! Eu vou levar o Paint pra minha vida agora, porque eu já sei mexer. Sou a fera do Paint agora. Ninguém mais me segura no Paint. Aqui. Aí a gente pega e faz assim. Aqui. Mas eu quero pintar ele por dentro. Vou pintar ele de vermelho. Vou cancelar ele. Com preenchimento, tem que colocar lá. Com preenchimento, esquece. Eu esqueço. A gente vem aqui, ó. Branco. Também dá. Eu uso o Paint para ficar recortando imagem, mas agora aqui ele está sendo multiuso. Deixa eu pegar aqui. Vai ser receita. Recebimento de juros e pagamento com desconto. Aqui. A gente diminui. Vamos diminuir. Tem que diminuir mais, porque eu fiz um quadrado muito pequeno. Essa. E aqui vai ser despesa. Pagamento com juros e recebimento de desconto. Fechou? Nossa aula, então, ó, a gente teve unidade 3,
finalizamos a unidade 1, entendendo ali a questão do que era receita e do que era despesa. Aí a gente entendeu que contas de receita sempre aumenta no RCC de crédito, conta de despesas de débito aumenta no débito. E quando a gente vai, então o que a gente aprendeu lá? Fazer conta de resultado e fazer a apuração do lucro ou prejuízo. Então, a gente fala que todas as contas de receita encerra-se em débito para poder ser transferido em crédito no resultado. Contas de despesa encerra-se no crédito para poder ser transferido em débito no resultado. Que assim, tudo que ficar do lado direito, do lado esquerdo é prejuízo, o que ficar do lado direito é o meu lucro. Aí a gente fecha lá o DRE, né? A gente consegue entender. Falamos do que são atos e fatos. Atos são todos atos que não vão interferir no meu patrimônio. Fatos permutativos, fatos modificados e fatos mitos. Fatos permutativos. A gente permuta entre passivo e ativo, ou ativo, passivo, ativo, passivo, ou ativo, passivo e assim vai, porém não altera o meu patrimônio líquido. A partir do momento que eu mexo no meu patrimônio líquido, eu estou tendo uma conta de um fato modificado. Fiz todas essas situações. Tive fato de mexer no patrimônio líquido, ativo, passivo, então é um fato misto. E aí depois a gente foi para a unidade 3, onde na unidade 3, no tópico 1, a gente entendeu o que é o livro razão e o que é o livro diário. O livro diário, na verdade, é um livro obrigatório, né, que ele cumpre todas, né, as formalidades, colocando todas essas questões do termo de abertura ou de encerramento de cada livro, né, enfim. E aí depois a gente tem o livro razão, que são todas as contas que as empresas vão tendo diariamente, que são obrigadas a ter lá local, data, a conta que vai ser debitada, a conta que vai ser creditada, o histórico e o valor. E dentro disso a gente sabe que no livro razão existem as fórmulas de lançamentos contábeis, que pode ser primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula, quarta fórmula. Primeira fórmula é a mais simples, é uma conta de crédito e uma conta de débito. Segunda fórmula é a que eles consideram de complexidade intermediária. São duas ou mais contas de crédito e uma conta de débito. Terceira fórmula, duas ou mais contas de débito e uma conta de crédito. Quarta fórmula é quando tem duas ou mais de crédito e duas ou mais de débito, que geralmente são as mais complexas e mais difíceis de serem utilizadas. Aprendemos o que é juros e o que é desconto. E dentro disso, nós entendemos que desconto, ele pode ser uma receita, como ele também pode ser uma despesa. E os juros, a mesma coisa. Cabe a gente entender quando a gente está obtendo, ou quando a gente está pagando, ou quando a gente está recebendo juros, ou quando nós estamos obtendo, ou quando nós estamos concedendo desconto. Certo? Então, fechamos aí a nossa aula. Façam o exercício do tópico 1, que vocês vão fazer livro diário, uma por uma. Vão fazer lá bonitinho, uma por uma. Depois do livro diário, vocês vão fazer o livro Razão, onde vão ter todos os razonetes bonitinhos, lindos e maravilhosos. E vão fazer o balanço patrimonial e o DRE. E aí lá eles vão falar para vocês falarem qual é a terceira fórmula, a segunda fórmula, enfim. Bem tranquilo. Semana que vem encerramos o livro na unidade 3,
tópico 2, onde nós vamos falar sobre CMV, custo das mercadorias vendidas, tá? Que aí também entra aí o razonete de CMV, RCM, que é o resultado da conta de mercadoria, e dentro disso, né, a gente começa a falar sobre estoque, e quando a gente fala de estoque, a gente fala de inventário permanente. E aí, dentro do inventário permanente, nós vamos entender o que é PEPS, o que é o EPS e o que é média ponderada. PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, o último que entra, primeiro que sai. E a média ponderada. São os 3 tipos de inventários que nós temos. Fechou, meus queridos? Então, tudo tranquilo até aqui, né? Porque todo mundo eu perguntava se estava tranquilo, falava que sim, 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 sim. Mas qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, só gritar que a gente dá um help. No mais, uma boa noite para vocês. Beijo no coração de vocês. Cuidem-se, 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 cuidem-se. Sempre vou falar isso e vou continuar falando. Cuidem-se. Cuidem de vocês, cuidem da família, cuidem do próximo. Usem máscara, tomem cuidado, lavem as mãos, passem álcool gel. Cuidem-se, tá bom? Um beijo e um abraço. Um abraço virtual agora em vocês. Saudade dessa turma, saudade de pegar o carro e ir para Braço do Norte. Braço do Norte nunca ficou tão perto da minha casa. Eu falo pro Douglas, né? Na hora que eu abro a porta do quarto e saio, eu falo: cheguei de Braço do Norte! Cheguei tão cedo! Ai, que saudade de vocês. Saudade, saudade. Mais um abraço virtual, mais um abraço virtual. Saudade. Beijo no coração, meus queridos. Fiquem com Deus. Cuidem-se de vocês. Cuidem, 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 cuidem de tudo. De todo mundo.